Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Hoje nós teremos Assembleia Geral Ordinária, e, portanto, nós não vamos investir o tempo estudando a oração do Senhor como nós estamos fazendo. Nós ainda teremos 3 mensagens, Deus permitindo, sobre a oração do Senhor. Nós estamos na conclusão dela. E a primeira mensagem será sobre pois teu é o reino e o poder. A segunda mensagem, tua é a glória para sempre. E a terceira mensagem será sobre a palavra amém. E aí nós vamos concluir essa breve série no Pai Nosso. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de João. Segunda carta de João. Nós vamos ler esta carta, uma carta pequenina, apenas 13 versículos. Esta carta foi escrita pelo mesmo autor do Evangelho de João. O Evangelho de João nós temos estudado domingo à noite, não é? Domingo agora, Deus permitindo, nós vamos meditar no significado de e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos pensar sobre isto. Mas nós já caminhamos o bastante pelo Evangelho de João. Nós já estudamos o Apocalipse de João aqui na igreja também, todo o nosso Apocalipse. Inclusive recebi hoje um convite para pregar uma série sobre o Apocalipse numa igreja no Rio. Estou considerando a possibilidade de ir. Mas com o que a gente já conhece de João, veja comigo o que João vai nos dizer aqui na sua segunda carta. A segunda carta de João provavelmente foi escrita próximo do período em que ele escreveu a sua terceira carta. A terceira carta de João foi a última carta que ele escreveu, cronologicamente. O último livro que João escreveu não foi o Apocalipse. O Apocalipse está como o último livro da Bíblia, porque ele de fato encerra a narrativa bíblica. Mas depois que João foi liberto da ilha de Patmos, de onde ele escreveu o Apocalipse, ele ainda escreveu suas pequenas cartas, e terceira de João, portanto, se você quer saber a última coisa que João expressou, seus últimos pensamentos, você tem que recorrer à terceira carta de João, e também à sua segunda carta, e é o que faremos hoje, segunda carta de João, versículo 1. Eu, presbítero ou ancião, esse é o significado da palavra presbítero. João, apóstolo, o último dos apóstolos vivos, ele se via como um grande ancião, um grande conselheiro, um presbítero. E ele escreve a igreja, e aqui ele chama a igreja de senhora, a senhora eleita, a senhora escolhida, e a seus filhos, é isso. Na verdade, João está dizendo a igreja escolhida e a seus membros. Então essa mensagem é para toda a igreja. E olha a forma especial como João descreve a igreja. Ele escreve a igreja como uma senhora eleita e seus filhos. A igreja é uma família. A quem amo na verdade. E aqui ele começa a especificar a forma que um crente deve amar. Verdade é uma expressão muito cara para João. Lá no Evangelho, ele vai falar de verdade, né? Jesus é cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade para João, a soma de toda a verdade para João é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer no capítulo 8 de João, que nós vamos estudar no próximo domingo, se Deus nos permitir,
ele vai dizer que a verdade, quando por nós conhecida, ela nos liberta, Jesus nos liberta. Então ele está dizendo, eu estou escrevendo aos membros da igreja a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Gente, em 2 versículos apenas, olha quantas vezes ele citou a palavra verdade. Verdade uma vez no verso 1, amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade, em 2 versículos ele cita verdade 3 vezes, logo, qual será o tema da carta? O tema da carta é a verdade. Então eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós, e a verdade estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Veja como verdade é importante para João. E veja como o amor para João não é definido em termos de sentimentos, como tantas vezes a gente faz. Amor para João é definido em termos de verdade. Eu os amo na verdade, ele diz. E todos aqueles que estão na verdade também amam vocês. E essa verdade, quem ama essa verdade, quem vive nessa verdade, desfruta das graças, das misericórdias e da paz de Deus, que a nós nos vem, porque Deus Pai derrama tudo isso em nós por meio de Deus Filho. E aí ele continua. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos, alguns dos membros da igreja, para quem João está escrevendo. E eu fiquei feliz em ver que eles estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Na terceira carta de João, que é a seguinte, no versículo 4, ele vai dizer que não há alegria maior para um pai do que ver seus filhos seguindo ou andando na verdade. Veja, verdade é um tema caro para João. A verdade produz no coração de João alegria, ele se alegra com a verdade. Ele se alegra em ver os crentes andando na verdade. Verso 5. Agora, senhora, referindo-se à igreja, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. Esse mandamento do Senhor de amar uns aos outros não é mandamento novo. Agora, no que consiste o amor? O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora. Esses enganadores negam a verdade, negam que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia da verdade ou quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo, na verdade, tem ligação com o Pai e também
com o Filho. Se alguém for às suas reuniões, aos seus cultos, e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Gente, veja como João aqui, ele acaba sendo politicamente incorreto. João é conhecido como apóstolo do amor, ele fala de amor o tempo todo. Mas como já dissemos, para João, amor pauta-se pela verdade. E aqueles que não ensinam a verdade não mereciam sequer ser hospedados pelos membros daquela igreja. Porque, de novo, para João, amor não é apenas um sentimento, amor tem conteúdo. O conteúdo do amor é Cristo. O Cristo que se revela pela verdade das Escrituras. Veja, portanto, o valor que João e os apóstolos sempre deram para a verdade. E é interessante nós vermos isso, porque João está escrevendo já velhinho. João deveria ter a essa altura a idade do pastor Arildo, 91, 92 anos. E é curioso que na medida em que nós vamos nos envelhecendo, a tendência do nosso coração é amolecer, é derreter para aquelas coisas que são verdade. E a gente acaba sendo mais guiado pelo sentimento, né, pela emoção, do que pela verdade. E João aqui, velhinho, caminhando para o fim, viveria pouco tempo depois, ele está dizendo o seguinte: o nosso amor, em primeiro lugar, ele tem que se pautar pela verdade. Em segundo lugar, a verdade deve ser o conteúdo da nossa alegria. Então, quando eu vejo um dos membros da igreja andando na verdade, ele diz no verso 4, eu me alegro. A verdade, em terceiro lugar, deve determinar o tipo de pessoa que eu chamo para a intimidade do meu lar. Ele está dizendo, se não ensinam a verdade, se não pregam a verdade, que esses nem durmam, nem comam na sua casa. Então veja como para os apóstolos, como para o apóstolo João, a verdade é um tema importante. É um tema que define com quem nós temos intimidade ou construímos amizade mais profunda. Verdade é o que define o tipo de divertimento, ou de alegria, ou de prazer nós devemos ter. Verdade define o amor. Verdade une pessoas e transforma pessoas que nunca se viram antes em pessoas íntimas, porque ele está dizendo, olha, eu amo vocês, bem no início da carta, versos 1 e 2, e também amam vocês todos aqueles que conhecem a verdade. A verdade une amigos, a verdade une uma igreja. A comunhão de uma igreja, ela não é definida pela quantidade de churrasco que os membros comem juntos na quadra. A comunhão de uma igreja é definida pela verdade que nós temos em comum. Cristo, os ensinos de Cristo. Os apóstolos perseveravam, diz Atos capítulo 2, verso 42, os apóstolos perseveravam na doutrina em primeiro lugar, e no partir do pão e em todas as outras coisas como consequência. Então a verdade é o elo que nos liga, é o elo que nos une, é o elo que nos define, é a substância das nossas emoções. Qualquer emoção que nós porventura sentimos ou expressamos, se essas emoções se revelam não se fundamentando na verdade de Cristo, essas emoções precisam ser por nós tratadas, reprimidas, ignoradas, deletadas, lançadas fora, pedindo a graça de Deus para que a gente de fato se alegre com a verdade, na verdade, ame segundo a verdade, nos relacionemos com e em verdade,
que Cristo seja o elo. É isso que João está definindo e dizendo o tempo todo nessa carta. A preocupação de João parece ser a seguinte: as pessoas, em nome do amor, estavam recebendo qualquer um na igreja. Em nome do amor, eles estavam recebendo falsos apóstolos. Falavam em nome de Cristo e ele dizia: eu sei, vocês têm um coração mole. Vocês recebem qualquer um, basta falar em nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é assim, não é porque falam em nome de Jesus. Alguns falam em nome de Jesus, mas negam que Jesus veio em corpo humano. Ou seja, quem faz isso é um anticristo, é o enganador, é o diabo. Então não é porque fala em nome de Jesus. Quando você encontra alguém que fala em nome de Jesus, ou ouve alguém na televisão ou no rádio que fala em nome de Jesus, a segunda coisa que você tem que fazer, a primeira é, falou de Jesus. A segunda, que Jesus ele está revelando através do que ele está falando. É o Jesus dos evangelhos, é o Jesus de Paulo, de João, dos apóstolos. Que Jesus é esse? Não basta vir em nome de Jesus, João está dizendo. Esse Jesus de quem falam tem que se enquadrar no padrão da verdade que o próprio Jesus revelou e está registrada nas Escrituras. Então João está nos dando um parâmetro de verdade. E como a gente precisa disso nos dias em que a gente vive. Falou em nome de Jesus, as pessoas estão se esbaldando. Estão seguindo, estão se alegrando com isso, quando na verdade João está dizendo, tome cuidado, há um tipo de gente que fala em nome de Jesus, se parece com discípulo de Jesus, se autodenomina apóstolo, mas é um tipo de gente que nem sequer deveria entrar na sua casa. E hoje a gente recebe no WhatsApp, vídeos, imagens. Eu estou cansado de receber, por exemplo, você ter uma ideia, você também, mensagens em nome de Cristo que você vai verificar, é espírita, é mensagem espírita, mensagem budista, mensagem católica romana, com doutrinas totalmente pervertidas, mas simplesmente porque citam Jesus ou Deus. Ô meu povo, João nos ensina a ser mais cuidadosos. A verdade é o parâmetro. A verdade é revelada nas Escrituras. Então, dependendo do que dizem em nome de Cristo, vocês precisam ser diligentes, vocês não podem sequer reuni-los, eles não devem ensinar na sua igreja, e quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas, diz João no verso 11. Então, recapitulando, a verdade é o conteúdo do amor. A verdade une os amantes. A verdade é o padrão da alegria. A verdade define o tipo de gente que a gente precisa ouvir ou deve ouvir. A verdade define com quem nós vamos manter intimidade na mesa da nossa casa. João está dizendo isso. E se não seguirmos o padrão de verdade, João diz, nós nos tornamos cúmplices de suas obras malignas. Então, o que é amor para João? É viver segundo a verdade, é apoiar a causa da verdade, é se alegrar com a verdade. Isso é amor. Então, isso significa que muitas vezes nós vamos ter que exortar alguém, nós vamos ter que alinhar alguém com a verdade, porque nós amamos a pessoa e essa pessoa não vai gostar. Vai achar que a gente não a ama. Porque para a maioria das pessoas, amor é você reafirmar o que elas sentem, como elas se veem, o que elas acham, o que elas gostam. E se você discorda, e se você corrige em verdade, não, você não me ama, você não gosta de mim. Como eu ouço isso? E João diz, não é verdade. A verdade sobre o amor é, o amor se alegra
com a verdade. O amor ensina a verdade. O amor une os amantes. O amor une os amigos. O amor une uma igreja. A verdade, melhor. A verdade une os amantes. A verdade une uma igreja. A verdade une os amigos. A verdade é o conteúdo da alegria. E aí João conclui a carta dizendo assim, no verso 12: tenho muito mais a lhes dizer, mas eu não quero fazê-lo com papel e tinta. Eu não quero fazer por carta, pois espero visitá-los em breve, e espero conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Eu te pergunto, com base em tudo que João escreveu até o verso 11, qual seria o conteúdo dessa conversa olho no olho? O conteúdo seria a verdade. E se o conteúdo seria a verdade, e João está dizendo, então nossa alegria será completa. O que João nos ensina sobre verdade, comunhão e amizade? Ele está dizendo, é possível sim viver uma comunhão baseada na verdade, que produz uma alegria indescritível. Eu acho tremendo o que João está fazendo aqui. Ele está dizendo que se a gente souber fazer da verdade de Cristo o centro da nossa vida, o centro da nossa fé, o centro da nossa igreja, o centro do nosso amor, o centro da nossa alegria, nós vamos desfrutar de um tipo de alegria indescritível. E ele conclui dizendo, saudações dos filhos de sua irmã escolhida, ou seja, saudações aqui da igreja, de onde eu estou escrevendo, para vocês aí, Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ensine o valor da verdade. Nos ensine como amar a verdade, viver a verdade, usar a verdade nos relacionamentos, usar a verdade como fundamento do amor, elo de ligação, padrão para nossa intimidade e assim por diante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é bom ouvir Tua palavra, ler os ensinos apostólicos. Faça de nós um povo que conhece e ama a verdade. Um povo que vive pela verdade e para a verdade. Um povo que se alegra com a verdade. Um povo que se relaciona por causa da verdade e na verdade. Um povo que exorta em verdade. Um povo que se une por causa da verdade. Ensina-nos, Pai. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a promessa de Jesus e nós queremos isso. Ó Pai, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.